Bom dia, aluno, sexto ano. Hoje, quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Continuamos na história dos números, certo? Vamos falar do sistema numérico hindu. O desenvolvimento do sistema numérico atual começou no Vale Hindu. Encontra-se testemunhos com 2.200 anos gravados em pilares. Existiam os 9 símbolos diferentes que não se baseavam em letras de nenhum alfabeto, nem em pictogramas. Tal como o restante dígitos, o zero também foi evoluindo. No início era apenas um ponto que representava uma coluna vazia no abaco, uma espécie de tábua que era registrado a numeração. Atualmente, aceitamos naturalmente os números que conhecemos. No entanto, nem sempre foi assim. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Sabemos que é possível contar que além de 1 milhão e que podemos imprimir qualquer número que queiramos. Contudo, isso desconcertou os eruditos durante milhares de anos. A chave consistente em usar o símbolo para o zero, inventado pelos hindus na Índia, provavelmente entre 400 e 800 depois de Cristo. Então, o zero é um número recente. Então, nesse caso, foi no período quarto século, oitavo século depois de Cristo. Então, o sistema numérico hindu temos o abaco, uma espécie de calculadora simples de mesa. Foi a partir do abaco que os hindus desenvolveram o sistema posicional de numeração. Abax significa mesa de cálculo. Pensava-se que sua origem provavelmente foi da Mesopotâmia, há mais de 5.500 anos. Colunas imaginárias baseadas em potência de 10 representavam as colunas de abaco. Um valor proporcional permite que qualquer dos dígitos represente um valor diferente. O algarismo 5 pode representar 5 unidades. 50 unidades, 5 dezenas. 500 unidades, 5 centenas. E assim sucessivamente. O abaco mais antigo e sofistificado foi usado por mercadores babilônicos, consistindo em uma simples tábua onde pequenas pedras se dispunham em colunas paralelas para representar os números. O abaco romano mais sofistificado era formado por uma base metal, com ranhuras paralelas nas metades superiores e inferiores e pequenas bolas, uma em cada uma das ranhuras superiores e 4 em cada uma das ranhuras inferiores. Cada bola numa ranhura superior valia 5, e cada bola numa ranhura inferior valia 1. A partir da posição inicial, o registro dos números era feito deslocando-se bola para a zona central do abaco. Neste exemplo, estão representados o número 5.648, certo? A representação que vocês estão olhando para o lado direito, certo? 5.648, ok? Então, continuando aqui. Alguns exemplares de abaco, certo? Calculadora simples da época. E aqui foram os hindus do norte da Índia que começaram a usar os símbolos numéricos que deram origem aos números que utilizamos atualmente. Então, pessoas, a numeração, o desenho numérico veio da Índia, que nós utilizamos e herdamos. Temos aqui em linhas o período, os séculos, as formas do desenho dos números, até o século XV, onde na Europa se padronizou os números. E aqui temos as representações numéricas na época da Índia, do século I a.C. Temos aqui, cada algarismo tinha um nome. Eka, Divi, Tri, Katu, Panka, Sati, Sapita, Asta, Nava. Quando foi criado pelos hindus a base 10,
Cada dezena, cada centena, cada milhar recebeu um nome individual. 10 foi chamado de Daça, 100 Sata, 1000 Sachar, 10.000 Ayuta, 100.000 Laksa e assim. São informações que dão base ao nosso sistema numérico atual. Então, o sistema numérico hindu foi uma evolução das técnicas de cálculo. Com o desenvolvimento dos 9 dígitos, do zero e do valor posicional, surgiram os cálculos com símbolos sem auxílio do abaco. Nas suas relações comerciais com os árabes, os hindus terão usado esses sinais numéricos que os árabes adaptaram, espalharam pelo mundo, chegando à Europa. Contudo, no início, esse sistema ainda não era perfeito. Efetuava cálculos facilmente, mas não tinha símbolo para designar o zero. Por exemplo, o número 507 era representado por 5 espaço 7, ficando o espaço entre o 5 e o 7, que correspondia ao nada das dezenas. Então, nesse caso, a expansão do sistema numérico hindu, o matemático árabe Musa al-Kisani estudou o sistema hindu em 825 d.C. Explicou no livro intitulado Um livro sobre adição e subtração segundo o método hindu, tradução livre. Contudo, esse conhecimento adquirido pelos árabes apenas chegou à Europa Ocidental 300 anos mais tarde. Os primeiros símbolos dos números indianos, descobertos numa gruta de Nasik, perto de Bombaí, na Índia, tem pelo menos 1.800 anos. Embaixo, observa-se o resultado da evolução desses números na Europa em 1.300 anos depois de Cristo. Temos aqui a representação dos números que usamos atualmente. Então, sistema numérico grego. Vamos ver o outro povo, civilização, os gregos. Os números que usamos no nosso sistema chegaram à Europa Ocidental através da civilização árabe. Inicialmente, os árabes escreviam os números palavra a palavra, mesmo nos cálculos complexos. Alguns matemáticos usavam um antigo método grego de representação dos números com letras, que puseram de lado quando descobriram o sistema hindu de numeração. Nesse caso, os símbolos numéricos, como se pode ver nas figuras, o princípio de contagem é muito similar ao utilizado pelo sistema numérico romano, certo? Os números conseguem-se por adição, contribuindo no sinal gráfico a cada um deles, sendo a sequência a seguir. Temos aqui os símbolos. A sequência é a mesma para 1, 5, 10, 15, 50 mil. Então, nesse caso, cada número é representado por símbolos. Então, temos aqui a representar 50, que é a combinação entre os símbolos, certo? Então, escrever literalmente o número. Temos a origem da tabuada, que veio da Grécia, onde os símbolos numéricos eram colocados à prática, certo? Trata-se de uma tabuada de multiplicação que permanece atual, tabuada de Pitágoras, que é utilizada em relação aos números. Temos aqui o italiano Fibonacci, foi responsável pela introdução do sistema de numeração hindu na Europa. Viveu entre os anos de 1170 a 1250. Na sua juventude, viajou bastante pela África, Oriente Médio, provavelmente pela Índia. Ano mais tarde, Fibonacci participou em vários concursos de matemática, tornou-se famoso como matemático. Em 1202, Fibonacci publicou o livro Libere Abaci. Iniciou seu livro demonstrando como, os 9 símbolos hindus e com símbolos árabes zero, se escreveu qualquer número. A seguir, explicou como pode ser usado a aritmética. Continuamos na segunda parte da aula de hoje. Aguardo vocês daqui a pouco.